Apocalypse Now é um dos meus filmes americanos favoritos, um dos meus filmes sobre guerra favoritos, e eu acho que esse filme ele é muito mais do que um filme sobre a Guerra do Vietnã, como o próprio diretor, o Francis Ford Coppola, falou no Festival de Cannes. O meu filme não é sobre o Vietnã, o meu filme é o Vietnã. Com isso, ele queria dizer que o filme, fazer esse filme foi como estar no Vietnã. Ele foi para lá tentando apreender a Guerra do Vietnã, e o Vietnã foi quem apreendeu a sua equipe e as condições nas quais o seu filme realmente foi realizado. Esse vídeo ele não é apenas sobre o Apocalypse Now, ele é também sobre o Hearts of Darkness, a Filmmakers Apocalypse, que é o documentário sobre a realização do Apocalypse Now. E vai fazer parte de uma série de 2 vídeos que eu pensei em fazer, que eu acho que vai ser um conteúdo muito legal, que é sobre produções apocalípticas. O primeiro é esse, sobre o Apocalypse Now, e o próximo vai ser sobre o Fitzcarraldo, do Werner Herzog, que também tem um documentário sobre sua produção que é fascinante, que é o Burden of Dreams. Então, esses 2 vídeos vão ser sobre o seu filme e o documentário sobre ele, que isoladamente também são filmes muito interessantes, esses documentários. Então eu vou costurando aqui a relação entre o filme e a sua produção e o que isso diz sobre o processo de fazer filmes em geral, que também interessa a nós aqui no canal. Apocalypse Now começou com um projeto de adaptação do romance Hearts of Darkness, que era uma história que havia toda uma lenda de que ninguém conseguia adaptar para o cinema. O Orson Welles foi o primeiro a tentar, mas nem chegou a produzir. Seria o seu primeiro filme no lugar do Cidadão Kane, mas acabou sendo o Cidadão Kane. O George Lucas chegou a ser o diretor inicial do projeto, mas eles não conseguiram financiamento, e isso antes mesmo do Star Wars, e aí ele não se afastou, né? Ele se afastou da direção, e o Coppola, depois da sua experiência com o Poderoso Chefão, que também ele enfrentou dificuldades ali, né, do ponto de vista de direção, de produção, mas enfim, isso é outra história. Ele pega esse desafio de fazer o Apocalypse Now contra os conselhos do seu mentor, o Roger Corman, que falou "Don't go". Ele foi para as Filipinas, investiu dinheiro do próprio bolso, 7 milhões, chegou a hipotecar sua casa, teve diversos problemas, e eu vou falar melhor sobre eles. O Willard, esse soldado capitão na verdade, que vai numa missão secreta de assassinar um coronel que passou a agir com as suas próprias regras no Vietnã e agora se vê como um deus, tendo uma série de um exército de indígenas locais trabalhando para ele ao seu comando. Então, o filme é basicamente uma história de aventura na sua essência, é muito linear, é um trajeto de um barco. O filme mostra, e isso o torna muito mais do que um filme sobre uma guerra da contemporaneidade, o quanto que a gente carrega essa predisposição histórica para o horror e para a idolatria. E como que, apesar de todos os avanços tecnológicos, em termos de natureza, de essência, em termos de humanidade, ainda não somos muito diferentes do que éramos há 30 mil anos atrás. Num nível mais profundo, é um filme sobre o humano e a sua contenda com a natureza, como que
fazer um filme, agora levando para o Hearts of Darkness, também é isso. É sempre uma empreitada de luta contra o vento, de forças muito maiores que a sua, entrando no seu caminho e você tendo que navegar em torno disso para fazer o filme, né? Num filme como Apocalipse Now, isso está elevado à máxima potência. Fazer um filme durante uma guerra muito próximo do território do conflito é algo por si só muito arriscado. O Coppola foi para lá com a família inteira e a Eleanor Coppola, a esposa dele, é uma das diretoras do Hearts of Darkness. Os outros são Fax Barr e George Hickenlooper. Ele teve problemas com a natureza, o clima, que não se adequava ao que ele queria. Frequentemente, sets eram destruídos por problemas climáticos, chuvas, e outro grande problema foi a sua relação com as autoridades locais, que emprestavam os helicópteros e tal, mas precisavam tirar quando eles quisessem para combater a guerra, e o exército americano, por sinal, se recusou a ajudá-los nesse sentido, oferecendo material, porque o filme é um filme anti-guerra. É claro que a posição do Coppola é anti-guerra do Vietnã, essa guerra absurda, e ele não teve, portanto, apoio do exército americano para nada. Ele foi filmado nas Filipinas para também não ser um suicídio, né? Não vai filmar exatamente no coração do conflito. E um grande problema do set foi o Marlon Brando, um problema extra, porque ele não estava nem aí, ele estava fazendo pelo dinheiro, ele chegou no set atrasado, pesando muito mais do que era imaginado, e pediu um adiantamento de $1 milhão, ganhando 3 no total, por um trabalho de 4 semanas, eu acho, no qual, durante o começo, ele ficou apenas enrolando, conversando, não leu o roteiro original, não leu o romance, não gostou quando leu, queria mudar a fala o tempo todo. Muitas das falas dele são improvisadas, e eu gosto como que o Hearts of Darkness trata o Coppola como um personagem muito humano, não um diretor endeusado no panteão hollywoodiano, que fez O Poderoso Chefão, que é um dos multimilionários de Hollywood. É só uma pessoa em uma situação de muito risco por causa de um sonho que o levou muito longe, que fez chegar em lugares, e que agora ele estava tomado por uma profunda insegurança de que talvez ele não fosse conseguir dessa vez. Falam que o Coppola trabalha bem sob pressão, mas aí ele fala no documentário, eu acho que essa é uma situação de pressão que eu não vou conseguir me salvar, uma crise, né, que eu não vou conseguir me salvar. E ele teve uma atitude muito resiliente nesse sentido, e eu acho que isso é fundamental para quem quer fazer filmes assim. Todo cineasta precisa saber que é um processo refratário, que você vai enfrentar dificuldades e o filme que você vai fazer não é o filme que está na sua cabeça, mas pode ser um filme ainda melhor, como foi no caso do Apocalipse Now. Ele estava sempre num processo de escrever e improvisar e acrescentar coisas que ele não tinha previsto e costurando o filme nesse sentido. Muito, por exemplo, do voice-over, que é fantástico nesse filme, veio bem depois, assim, sabe? É uma coisa que entrou depois. E até nem é sempre o Martin Sheen que grava, o irmão dele, que tem voz muito parecida, gravou alguns desses voice-overs. E o Martin Sheen, que substituiu Harvey Keitel, que foi demitido no começo das filmagens, teve um ataque cardíaco no set, eles ficaram muito tempo parados por causa disso. A produção demorou 16 meses para concluir. Estava previsto 4 meses no começo, e antes do Harvey Keitel ou do Martin Sheen, o Coppola tinha proposto para o Al Pacino fazer o filme. Aí o Al Pacino disse, não, eu já sei como é que vai ser isso, você vai ficar lá num helicóptero me dizendo o que fazer e eu num pântano por 5 meses.
acabou sendo 16, né? O ocidental, especialmente, se acha muito dono da verdade, que tem a tecnologia de ponta, mas que naquela selva não é grande coisa assim. A natureza é tão vasta, tão indiferente, tão obscena, tão perigosa. Isso fica muito claro na cena do tigre, quando eles estão no barco adentrando o território do Camboja. Eles saem e acham que vão se deparar com alguns Vietcongues, mas eles se deparam com um tigre que quase os devora, né? E aí um dos personagens, o chefe, né, que são 4 pessoas no barco, tem o Willard, tem o chefe, que é esse personagem que eu falei, tem o piloto e o personagem do Lawrence Fishburne, o Clean, que ele tinha 14 anos quando fez esse filme, mentiu a idade, e ele é o primeiro o personagem dele é o primeiro a morrer num tiroteio. E o personagem do chefe, após o contato com o tigre, que é um chefe de um cara que queria ser cozinheiro, assim, e veio parar no Vietnã. Ele tem um surto, assim, um choque de realidade, sabe? Ele, vendo aquele tigre, ele percebe que não é mais uma brincadeira. E isso é muito interessante, porque a atitude dos americanos, retratada no filme, é muito um misto de brincadeira e confronto. Porque eles estão, especialmente no segmento do Kilgore, o personagem fantástico interpretado pelo Robert Duvall, uma das melhores performances dele, ele parece estar tentando o tempo todo tornar aquela experiência familiar. Ele está preocupado com a maré para surfar, quando ele descobre que um desses acompanhantes do Willard na missão é um surfista famoso, ele organiza tudo para eles surfarem. Tem aquela maravilhosa sequência onde há uma montagem dialética deles praticando o surf lá com o barco, passando por alguns vietnamitas no fundo e tocando Rolling Stones. É realmente uma tematização desse imperialismo mesmo, dessa invasão cultural que é completamente absurda e que causou tanto caos, tanto horror desnecessário. E como que eles estavam ali tentando se iludir, de certa forma, para escapar da realidade daquele confronto. Então, é o surf, é o Rolling Stones, tem também a parte onde eles colocam uma música de Wagner, que é, né, essa coisa da exuberância, da onipotência, quando eles vão atacar de helicóptero uma base dos inimigos e começa, né, a música e a montagem é fantástica, é genial como que ele faz uma crítica num nível dialético, e isso também aparece em outros momentos do filme de um modo muito interessante. Essa é uma das sequências mais irônicas, né? Tem uma ironia dialética no filme que é muito boa. Eles estavam realmente fazendo um massacre ali, uma coisa desumana, como se fosse banal, né? Aí a gente pode pensar também em toda a questão da banalidade do mal, da Hannah Arendt, que é uma questão do século XX, né? Inegavelmente. É uma coisa que a tecnização, sabe? Tudo isso tornou o absurdo muito mais banal e vulgar e familiar. Invadiam a base do inimigo, sabe? De um jeito completamente não profissional, desleixado, fazendo piada, porque eles queriam avançar, mas não preocupados com a guerra, preocupados com a ética, mas sim para surfar, para tentar parecer que eles estavam em casa. Tem uma cena do Kilgore, onde a base está sendo bombardeada e ele está ali preocupado com a maré, né? Todo mundo atrás está tentando se proteger e ele está falando, você vai surfar. Aí o outro personagem
mas não está muito ideal, aqui está muito perigoso para surfar. Você prefere surfar ou você prefere lutar? Aí vai surfar, né? Então é muito doido, é muito doida essa contradição, né? E tem aquela fala que ficou icônica, né? I love the smell of napalm in the morning, né? Que é uma coisa que para mim vem muito desse lugar de tentar se iludir, tentar não confrontar de frente esse horror e tentar levar a guerra, que é uma coisa extremamente séria e delicada, como se fosse um jogo, uma brincadeira, uma diversão. Muitas das pessoas que foram para o Vietnã não tinham uma experiência militar vasta, né? Eram as pessoas, assim como na guerra do Iraque depois, né? É uma coisa geracional, né? Jovens perdendo a sua vida, o seu futuro por causa de guerras absurdas. Há também a cena das mulheres, das Playmates, que eu acho que é outro elemento muito importante para a gente pensar o quanto que esse filme fala sobre a híbris e o lado obscuro do ser humano, essa desmedida, essa onipotência, essa vontade de dominação que se manifesta tanto no Kurtz quanto na atitude, né, do exército de maneira geral com a guerra, mas também nesse processo revela esse lado, a sombra, né? O que o Jung vai caracterizar como a sombra, esse lado obscuro do ser humano, que vai se manifestar aí nesse desejo pelo horror, nessa predisposição à guerra, à idolatria, a seguir um líder, a fazer o mal, a desejar o sangue, a destruição e também a entrar em contato com seus afetos mais primitivos, como na cena das Playmates, que as mulheres vão lá para fazer um espetáculo, um entretenimento, e eles não se controlam, sabe? Eles estão há quanto tempo sem ter uma relação sexual ali? Os soldados começam a invadir o palco e aí elas são retiradas para o helicóptero e eles não conseguem, sabe? Havia sério risco ali de abuso sexual ou alguma coisa do tipo, porque é algo que vai além da racionalidade, vai além dos limites morais que o ser humano neurótico vai se colocar no dia a dia, mas num contexto de guerra, tudo isso é trazido à tona. E isso é muito interessante porque é um dos grandes pontos que o filme faz com o personagem do Kurtz, o coronel que enlouqueceu, que surtou na sua onipotência, na sua híbris, na sua desmedida. Ele tem um momento que ele compara os seus soldados de indígenas com os soldados do exército americano. Ele diz que os meus não vão parar por causa da moral. Eles vão matar sem o sentimentalismo, sem qualquer barreira, eles só vão fazer. Assim como eles vão degolar, assim como eles vão abater qualquer tipo de animal ou pessoa em qualquer momento que for conveniente, porque eles estão imersos na obscenidade, na brutalidade da natureza, que não tem uma moral, que não tem uma racionalidade, muito menos uma teleologia, um sentido, um progresso. A civilização traz um conforto ilusório que eles vão romper com esse filme. À medida que o barco se aprofunda no seu trajeto, o território, como Coppola defende no documentário, vai ficando cada vez mais primitivo. Eles saem da base americana e eles vão até um templo pagão cheio de indígenas que veem esse homem como um ídolo. E ele próprio se convenceu de que é uma espécie de Deus. Mas ele está vazio, porque ao mesmo tempo ele sabe que não tem muito mais o que ele possa fazer. O que ele vai fazer agora, né? O que sobrou para o Kurtz? Ele está esgotado, ele parece que está imerso num tipo muito particular de niilismo e de ressentimento, eu acho, com a vida. É muito difícil circunscrever esse personagem do Kurtz, mas é um ótimo personagem. E eu nem acho que é tanto do Brando não, sabe? Eu acho que
sabe? Ele fez realmente esse filme sem... Ok, tem falas muito boas que são improvisadas, mas ele não estava muito interessado no projeto, ele fez muito mais pelo dinheiro. E, assim, sabe, pega um outro ator, sabe? Não precisa ser o Marlon Brando, esse filme é incrível, o filme é muito maior. Ele conseguiu atravessar, né, essa dificuldade. Ele chegou a botar o assistente de direção para dirigir algumas cenas do Marlon pela dificuldade que era trabalhar com ele nesse momento. É um grande ator, mas, né, um profissional aí também tomado pela híbris, pela desmedida do Kurtz, do próprio personagem, ele estava se vendo como um deus, como a estrela das estrelas no set, né? E o filme ele fala muito sobre a irracionalidade da guerra e sobre a dimensão estética disso tudo, psicodélica. Um dos títulos anteriores do filme era The Psychedelic Soldier, porque é um grande espetáculo também. É uma espécie de obra de arte total, muito sofisticada, que me faz pensar nos futuristas italianos, um movimento de pensadores fascistas que faziam uma apologia da guerra e que defendiam a dimensão estética da guerra, de que era necessária e que era bonita, e isso vai aparecer também na ideologia nazista, quando eles vão mandar soldados para o campo de batalha pintar, pintores com os soldados para os campos de batalha para tentar criar uma imagem poética até da derrota, das pessoas aleijadas, das pessoas mortas. Então é uma coisa muito bizarra. O filme Arquitetura da Destruição, documentário sobre a motivação estética do nazismo, que é fantástico, fala muito sobre isso e eu analisei esse filme aqui no canal, vou colocar aqui em cima o card. Mas então tudo isso tem uma dimensão estética e o filme parece estar colocando essa dimensão estética, mas com um pensamento crítico, com um distanciamento disso tudo. Porque mostra o quanto absurdo e irracional são todos esses fenômenos, essas luzes, esse jogo psicodélico que ele nos apresenta e vai ficando cada vez mais insano próximo ao fim do filme. O Coppola ele também intencionava uma espécie de relação com a Odisseia, é um motivo mitológico, né? Essa coisa do retorno à casa, só que aqui tem um dado de que o personagem do Willard ele já esteve no Vietnã e ele já voltou e agora ele está de volta. Então ele disse que quando ele voltou ele não sentiu mais que era a casa dele, né? Porque a guerra o acompanhou, a guerra não tem como sair mais dele. Então, de certo modo, a casa dele é o Vietnã, é Saigon, né? Porque ele não se sente mais em casa em nenhum outro lugar. A guerra agora é o único lar. E por isso ele persegue a sua missão tão obstinadamente e friamente, né? E na Odisseia, Ulisses ele tem uma dificuldade enorme de retornar a Ítaca, que é a sua casa. E ele precisa passar por várias provações que Poseidon vai colocar no seu caminho, entre elas matar um ciclope e, de certa forma, passar pelo Kilgore pode ser interpretado nessa linha também, né? As diferentes provações que o barco vai atravessando até chegar no seu destino. A frieza com que os soldados assassinam um grupo de vietnamitas que estavam num barco é também muito chocante e reveladora desse lado obscuro de como que o ser humano entra em contato com ele na guerra. Eles estavam checando, revistando, né, como padrão, e aí do nada um dos soldados começa a metralhar o barco, a senhora é totalmente atingida, e aí depois ela se mostra ainda viva, né? Eles não encontram nada no barco. E aí o Willard vai lá e finaliza, né? Sem mais nem menos. Agora podemos seguir com a missão. O personagem do Lance, acho que é Lance o nome dele, ele encontra, né, um cachorro ali dentro. E ele pega esse cachorro como se fosse ele próprio, né? Que não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele foi jogado nesse contexto, ninguém pediu
para ele, ninguém perguntou se ele queria, né? É claro que há algum grau de voluntariedade nessa ida, mas o quanto consciente ele estava do que ele estava diante de experimentar, né? do que esperava por ele no Vietnã, né? E todos esses jovens. E o filme mostra muito também os soldados simplesmente querendo retornar para casa, o que é algo que é desesperador, assim. Se você está gostando desse vídeo, considere curti-lo para que outras pessoas, querendo entender mais profundamente o Apocalipse Now, possam acessá-lo aqui no YouTube. Também fique à vontade para deixar o seu comentário e inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui. Eu publico vídeos de cinema e de filosofia e de cultura semanalmente, 4 vezes por semana. A tribo indígena que eles encontram, agora falando dos bastidores, de volta ao Hearts of Darkness, ela tinha isso de ver e buscar o líder, buscar o ídolo. E é algo que o Coppola comenta no documentário, que o diretor de cinema é uma das poucas figuras de autoridade num mundo cada vez mais democrático. E é verdade, há uma hierarquia muito clara e inquestionável, e que é muito funcional na produção cinematográfica. E aí, o que aconteceu? Eles pediram para tirar uma foto com Coppola como se ele fosse o líder, igual eles, né? Os líderes da tribo. E os extras, as pessoas que fizeram o filme, o exército do Kurtz, são todas pessoas das tribos, são todas pessoas realmente que habitam aquele território e que convivem naquela selva. Dizem que há também cadáveres no filme de verdade da guerra que eram pegos por uma pessoa que simplesmente roubava os corpos e depois eles foram confiscados. Mas essa tribo, ela já ia abater um boi que o Coppola aproveitou para filmar e que deu origem ao grande clímax do filme, a montagem intelectual. É um ótimo exemplo da montagem intelectual do Eisenstein, que o Coppola gosta bastante. Ele faz também no Poderoso Chefão, na cena do batismo, contrastada com uma cena de assassinato. E aqui a gente tem o abatimento do boi, junto com o abatimento do Kurtz. Ele está fazendo uma associação muito direta, mostrando o quanto que nós temos isso, né? Nós carregamos essa violência, essa brutalidade, esse desejo pelo horror, ou mesmo a necessidade do sacrifício, né, de um animal, por exemplo, para alimentação. E eu gosto muito de como que esse documentário deixa explícito que o filme que a gente vê não é o filme que ele estava planejando desde o começo. A própria cena do abatimento do boi foi algo que uma pessoa viu e foi chamar o Coppola quando ele estava escrevendo. Ele chegou lá 10 minutos antes e conseguiu pegar o que é o clímax do filme. Então, sabe, da onde que isso veio? Veio de toda a situação, de toda a teia de complexidade daquela produção, e que ele aproveitou essa oportunidade. Então, eu acho que é uma dança, né? Você tem que ir se adaptando ao filme possível e a todas essas condições reais que estão na sua frente e que ele soube tirar, das quais ele soube tirar vantagem muito bem e potencializar a ideia que o acompanhava, né? O roteiro que ele coescreveu com o roteirista, as ideias que ele tinha na cabeça dele e a realidade que estava diante dele. Ele soube combinar muito bem esses elementos. O Kurtz é uma pessoa que já queria ser derrotado, que já queria, os planos dele eram justamente que ele fosse assassinado com alguma dignidade, né? Ele que teve uma carreira militar tão prestigiada, né? E é o que acontece, né? O Martin Sheen, o personagem dele, Willard, faz isso e a iluminação, a mise-en-scène desse momento é simplesmente incrível.
como que ele está todo coberto de lama e ele vem das sombras, e eu acho que a montagem foi muito certeira, e há uma tentativa de tematizar essa questão de morte e renascimento, né? De que depois disso, né, teoricamente, o personagem Willard ia assumir o lugar dele e dar continuidade até vir outra pessoa, e enfim, né, depois da tempestade vem a calma, e eu acho que o filme é muito sobre isso também, né? Mas aí depois a guerra, o horror sempre torna por ressurgir. Eu termino ressaltando o último voice-over do Willard, que é justamente sobre isso. Mesmo a floresta o queria morto, e é dela que ele recebia suas ordens. Afinal de contas, né? Então, o Kurtz vai pra lá, achando que vai dominar, achando que vai vencer não só o inimigo, mas a floresta, e acaba por ser dominado e vencido pela floresta. O mesmo acontece com o exército americano, o mesmo acontece com a equipe de filmagem. Na sua híbris, na sua ingenuidade epimeteica, eles se veem diante de problemas enormes. O Coppola precisa hipotecar a sua casa e ameaça dar um tiro em si mesmo, perde diversos quilos, e eu gosto muito como que o Hearts of Darkness retrata um Francis Ford Coppola muito humano, um diretor muito intuitivo e que não sabe exatamente o que está fazendo e que está desesperado porque acha que está fazendo um filme medíocre e vive uma dor muito profunda. E você tem que ver o filme, é uma coisa impressionante como que ele não sabe o que está fazendo. E ainda assim o filme foi uma obra-prima. Como que ele não tem controle, ele fica em extensas conversas que vão do nada ao lugar nenhum com as pessoas, com Marlon Brando, com Dennis Hopper, com as pessoas da equipe, e ele anda até meio desengonçado, bate a cabeça no refletor, e é incrível, sabe, o quanto que o diretor ali está como um ser humano, como alguém que está tentando realizar, né, materializar um sonho, e como que isso está muito, às vezes parece estar muito além da capacidade dele ali, né? Mas que ele acaba por conseguir, então é algo que é bastante inspirador para mim, imagino que para você também, se você também é cineasta, e eu acho que essas experiências elas nos ensinam a ser fortes nesse sentido e resilientes quando as condições estão adversas para a realização de um filme. O meu projeto atual ele está com as filmagens sendo adiadas, já aconteceu 2 vezes por conta da pandemia, e eu acho que isso também é um esforço catártico, de certa forma, para assimilar essa realidade assim, e aprender com esses grandes mentores espirituais, né, que são esses cineastas com essas aventuras, Coppola, o Herzog. Então a gente continua esse papo no vídeo sobre Fitzcarraldo e Burden of Dreams. Muito obrigado, até a próxima.